Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Wesley Santos, sou um terapeuta de reintegração implícita. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma das principais dúvidas que chegam até nós através da caixinha de pergunta do Instagram, até mesmo pelo WhatsApp. Wesley, qual a diferença entre a psicologia, psiquiatria e terapia? Qual desses profissionais eu devo procurar quando, por exemplo, tenho um quadro de ansiedade e depressão? Vou explicar para vocês como funciona essa diferenciação aqui no nosso país, o Brasil. No Brasil, o profissional psicólogo é aquela pessoa que passa por um curso de graduação de psicologia. Ela vai lá na faculdade, passa seus 5 anos estudando abordagens terapêuticas, normalmente voltadas para a área comportamental, um pouco de psicanálise. E após essa pessoa terminar a sua graduação em psicologia, ela tem duas opções. A primeira, ela precisa se filiar ao Conselho Regional de Psicologia para usar o título de psicólogo. Uma pessoa no Brasil só pode usar o título de psicólogo se estiver filiada ao Conselho Regional de Psicologia da sua região, o que obviamente tem vantagens e desvantagens. Algumas pessoas optam por não se filiar e elas podem fazer tratamento terapêutico, sim, podem, porém não podem usar o título de psicólogos. Normalmente usam títulos como terapeuta, psicoterapeutas, etc. O profissional da psiquiatria, o psiquiatra, é aquela pessoa que passa por um curso de graduação de medicina. Normalmente tem a duração de 6 anos. Após ela cursar toda a graduação em medicina, ela faz uma especialização, que é chamada de residência médica em psiquiatria, normalmente com duração de 2 a 3 anos. Após formado, ela pode realizar os atendimentos psiquiátricos. O profissional terapeuta é aquela pessoa que faz uma formação específica. Ele se especializa em uma abordagem específica. No meu caso, por exemplo, eu sou especializado, tenho uma pós-graduação reconhecida pelo MEC em neurociências em terapia de reintegração implícita, ou seja, é uma formação específica. Eu irei trabalhar unicamente com aquela abordagem voltada para um determinado fim. Como funciona então os tratamentos na psicologia, psiquiatria e terapia? O profissional psicólogo ele vai escolher uma das abordagens terapêuticas para trabalhar com esse nosso paciente, como exemplo, com transtorno de ansiedade generalizada. No caso deles, normalmente a abordagem mais utilizada é a terapia cognitiva comportamental, e é através de toda a fundamentação teórica e prática que ele aprendeu nesta abordagem que ele vai fazer uma intervenção ali com o paciente. No caso da psiquiatria, o tratamento é voltado para a terapia medicamentosa, ou seja, o psiquiatra vai diagnosticar lá nosso paciente com transtorno de ansiedade generalizada e em seguida vai prescrever medicamentos que visam o controle daqueles sintomas. Nada impede também que esse profissional psiquiatra faça formações para abordagens terapêuticas específicas, como terapia de reintegração implícita, a própria TCC e fazer também um trabalho de terapia com aquele paciente. Já o profissional terapeuta, ele também pode e vai realizar uma terapia, tal como o profissional psicólogo, usando a abordagem terapêutica específica que ele é formado. No meu caso, eu tenho uma pós-graduação em neurociência e em terapia de reintegração implícita, uma terapia reconhecida pelo MEC, ou seja, uma formação séria. E é com base nesta abordagem que eu vou ter todo um paradigma, todo um escopo, uma fundamentação teórica e prática para realizar o tratamento nesse paciente com ansiedade generalizada. Dito isso, vamos para a última dúvida. Wesley, qual desses 3 profissionais devo procurar para tratar o meu transtorno de ansiedade generalizada? A resposta é depende. Se o seu objetivo é ter um diagnóstico formal para questões trabalhistas, judiciais, etc., somente os profissionais médicos, psiquiatras e psicólogos é que podem, por força de lei aqui no Brasil,
lhe dá um diagnóstico formal. Os profissionais terapeutas com formações específicas, embora não sejam capacitados, por força de lei são impedidos de te dar um diagnóstico formal. Porém, se o seu objetivo é tratar essa demanda emocional que você chama de ansiedade generalizada, tanto o psicólogo, quanto o psiquiatra, quanto o terapeuta TRI, por exemplo, podem estar realizando esse tratamento. E os três vão fazer, é óbvio, de formas diferentes, cada qual baseado na sua abordagem. Vou te explicar como funciona aqui na TRI. A princípio, é marcada uma consulta de avaliação, na psicologia chamada de anamnese. Aqui na TRI chamamos de consulta de avaliação. O paciente ele chega, comenta a sua demanda e então nós fazemos uma avaliação profissional para identificar 3 pontos. Primeiro, se aquele paciente ele realmente precisa de um trabalho de terapia e não somente sejam casos de orientação, psicoeducação, etc. Caso a resposta seja afirmativa, sim, ele precisa de terapia, é avaliado uma segunda questão, se a TRI pode ser efetiva e eficaz para o caso daquele paciente. Caso a resposta seja não, nós fazemos o devido encaminhamento e orientamos aquele paciente. Caso a resposta seja afirmativa, nós passamos para o terceiro ponto, que é explicar como funciona a metodologia TRI, número de sessões, retorno, acompanhamento. Inclusive fazemos uma pequena demonstração de como funciona aquela terapia para que o cliente, nós chamamos de cliente ou paciente, ele possa ter uma noção clara se faz sentido ou não para a vida dele, para aquele transtorno, o tratamento com a terapia de reintegração implícita. Após isso é que então é marcado a sessão de terapia. E é isso, vamos ficando por aqui. Espero que tenha ficado bastante claro como funciona a diferenciação aqui no nosso país da psicologia, psiquiatria e terapia. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato conosco através dos links do nosso site, redes sociais e pelo link do WhatsApp. Teremos o maior prazer em estar lhe orientando. Fique com Deus e uma bela e linda